Você já parou para pensar quantos jovens estão tentando conseguir o primeiro emprego no Brasil e simplesmente não conseguem? Imagine terminar a escola, talvez até a faculdade, cheio de sonhos, planos e expectativas e descobrir que o mercado de trabalho simplesmente não tem espaço para você? Agora veja esse dado alarmante. Milhões de jovens brasileiros entre 18 e 29 anos estão desempregados hoje. E o mais preocupante é que muitos deles nem sequer conseguem a primeira oportunidade para começar a carreira. Mas por que isso está acontecendo? Porque uma geração que estudou mais que as anteriores, que cresceu conectada à tecnologia e que teoricamente deveria estar mais preparada, enfrenta tanta dificuldade para entrar no mercado de trabalho. E mais importante ainda, quais são as consequências disso para o futuro do Brasil? No vídeo de hoje vamos revelar a verdadeira realidade dos jovens desempregados no Brasil, entender por que conseguir o primeiro emprego se tornou tão difícil, quais são os impactos emocionais dessa situação e principalmente se ainda existe uma saída para essa geração. Porque o que está acontecendo hoje com milhões de jovens brasileiros não é apenas um problema individual, é um problema que pode afetar toda a economia do país nos próximos anos. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui abaixo. Você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldade para conseguir o primeiro emprego? Agora prepare-se porque os números que você vai ver a seguir são mais assustadores do que muita gente imagina. O número que assusta. Quantos jovens estão desempregados no Brasil? Quando falamos em desemprego no Brasil, muita gente imagina apenas adultos que perderam seus empregos. Mas existe um grupo que sofre de forma ainda mais silenciosa. Os jovens que nunca tiveram sequer a chance de começar. E os números são alarmantes. Segundo levantamentos recentes do mercado de trabalho, milhões de brasileiros entre 18 e 29 anos estão fora do mercado de trabalho. Em muitos casos, não porque não querem trabalhar, mas porque simplesmente não conseguem encontrar uma oportunidade. Em algumas regiões do país, a taxa de desemprego entre jovens chega a ser mais do que o dobro da taxa de desemprego geral da população. Isso significa que, enquanto adultos conseguem eventualmente se recolocar, os jovens enfrentam uma barreira muito maior para entrar pela primeira vez no mercado. E existe outro dado que preocupa ainda mais. Um número crescente de jovens brasileiros pertence ao grupo que especialistas chamam de nem, ou seja, jovens que nem trabalham e nem estudam. Hoje, milhões de jovens no Brasil se encontram exatamente nessa situação. Mas é importante entender uma coisa: na maioria das vezes isso não acontece por falta de vontade. Muitos desses jovens tentaram conseguir empregos inúmeras vezes, enviaram currículos, participaram de entrevistas, se cadastraram em plataformas de vagas e mesmo assim continuam sem resposta. Com o tempo, a frustração começa a crescer. Alguns acabam desistindo de procurar emprego por um período, outros aceitam qualquer tipo de trabalho informal, apenas para conseguir algum dinheiro. E há também aqueles que começam a acreditar que talvez o problema esteja neles mesmos. Mas a verdade é que o problema é muito mais complexo. O desemprego entre jovens não é apenas uma questão individual. Ele envolve mudanças na economia, nas exigências do mercado e até no próprio modelo de educação. E é exatamente isso que nos leva à próxima pergunta. Se milhões de jovens querem trabalhar, por que conseguir o primeiro emprego se tornou tão difícil? E é isso que vamos entender agora. Por que os jovens não conseguem o primeiro emprego? Agora vem uma das maiores frustrações enfrentadas por milhões de jovens brasileiros. A maioria das vagas de emprego exige algo que, para quem está começando, parece impossível: experiência profissional. É o famoso paradoxo do mercado de trabalho. As empresas pedem experiências, mas ninguém oferece a primeira oportunidade para ganhar essa experiência. Imagine a situação: um jovem termina o ensino médio ou até mesmo uma faculdade, monta seu currículo, começa a enviar para diversas empresas e logo percebe algo estranho. Quase todas as vagas exigem de 1 a 3 anos de experiência mínima. Mas como alguém pode ter experiência e nunca teve a chance de trabalhar antes? Esse é um dos maiores bloqueios para quem está tentando entrar no mercado de trabalho pela primeira vez. E não para por aí. Nos últimos anos, o mercado de trabalho também ficou muito mais exigente. Hoje, muitas empresas procuram candidatos que tenham uma combinação quase perfeita de habilidades: domínio de tecnologia, comunicação, produtividade, conhecimento técnico e até idiomas. Para quem está começando a vida profissional, atender a todas essas exigências pode parecer uma missão impossível. Outro fator importante é a própria transformação da economia. Com o avanço da tecnologia e da automação, muitos empregos considerados de entrada simplesmente desapareceram ou diminuíram drasticamente. Funções que antes serviam como porta de entrada, como assistentes, auxiliares ou aprendizes, hoje são muito mais raras ou exigem qualificação maior. Além disso, muitas empresas passaram a preferir contratar profissionais já experientes, justamente
para reduzir custos com treinamento. Do ponto de vista da empresa, isso parece lógico, mas do ponto de vista de quem está começando, isso cria uma barreira enorme. E existe ainda um terceiro problema que poucos comentam. Muitos jovens terminam a escola ou até a faculdade sem ter sido realmente preparados para o mercado de trabalho. Eles aprendem teoria, fazem provas, passam de ano, mas raramente recebe orientação prática sobre carreira, habilidades profissionais ou como se posicionar no mercado de trabalho. O resultado é uma geração que estudou, se esforçou, mas muitas das vezes se sente completamente perdida ao tentar dar o primeiro passo profissional. E quando esse primeiro passo demora muito para acontecer, as consequências começam a aparecer não apenas na vida financeira, mas também na saúde mental desses jovens. O impacto psicológico do desemprego na juventude. Quando se fala em desemprego, muitas pessoas pensam apenas na questão financeira, falta de dinheiro, dificuldade para pagar contas, limitações no dia a dia. Mas para os jovens, o impacto vai muito além disso, porque essa fase da vida é justamente o momento em que a maioria das pessoas começa a construir sua identidade. Escolher uma profissão, conquistar a independência, planejar o futuro. E quando o trabalho não aparece, esse processo fica interrompido. Com o passar do tempo, muitos jovens começam a sentir algo que psicólogos chamam de sensação de estagnação. A impressão de que a vida está parada enquanto todo mundo ao redor parece estar avançando. Nas redes sociais, amigos começam a postar fotos do primeiro emprego, da faculdade e conquistas pessoais, enquanto outros jovens ainda estão tentando apenas conseguir uma oportunidade. Essa comparação constante pode gerar frustração profunda. Estudos em psicologia mostram que períodos prolongados de desemprego estão associados ao aumento de ansiedade, estresse e sintomas de depressão, especialmente entre jovens adultos. Isso acontece porque o trabalho não é apenas uma fonte de renda, ele também representa propósito, pertencimento e reconhecimento social. Quando um jovem passa meses ou até anos tentando encontrar no mercado e não consegue, é comum que comece a surgir um pensamento perigoso. Talvez eu não seja bom o suficiente. Essa ideia repetida ao longo do tempo pode afetar diretamente a autoestima. Alguns jovens passam a evitar entrevistas por medo de rejeição. Outros deixam de enviar currículos acreditando que não adianta tentar. E há também aqueles que começam a aceitar qualquer tipo de trabalho precário, muitas vezes em condições ruins, apenas para tentar escapar da sensação de fracasso. Esse ciclo emocional é silencioso, mas extremamente poderoso. E o mais preocupante é que ele pode afetar decisões importantes da vida, abandonar estudos, desistir de sonhos profissionais ou até perder completamente a motivação para planejar o futuro. Mas existe uma ironia nessa história. Apesar de todas essas dificuldades, esta é possivelmente a geração mais qualificada da história do Brasil. Então surge a pergunta inevitável: se os jovens estão estudando mais do que nunca, por que ainda assim muitos continuam sem trabalho? A geração mais qualificada e mesmo assim sem trabalho. Existe um paradoxo curioso acontecendo no Brasil. Nunca na história o país teve tantos jovens estudando. Hoje milhões de brasileiros concluem o ensino médio, fazem cursos técnicos, entram em faculdades e até realizam especializações. Em teoria, isso deveria facilitar a entrada no mercado de trabalho. Mas na prática, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Diversos jovens terminam a faculdade cheios de expectativas apenas para descobrir que o diploma sozinho não garante mais emprego. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque o número de pessoas com ensino superior cresceu muito nas últimas décadas. O que antes era um grande diferencial, hoje se tornou apenas um ponto de partida para competir por uma vaga. Segundo, porque muitas áreas de formação acabaram ficando saturadas. Todos os anos, milhares de estudantes se formam em determinadas profissões. Mas o número de vagas disponíveis no mercado não cresce no mesmo ritmo. Isso cria uma disputa muito maior por cada oportunidade. Outro ponto importante é que muitas empresas passaram a valorizar não apenas diplomas, mas também habilidades práticas. Coisas como capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe, comunicar ideias com clareza, lidar com tecnologia e aprender rapidamente novas tarefas, infelizmente muitos jovens saem da escola ou da universidade sem ter desenvolvido essas habilidades na prática. O resultado é uma situação difícil. Pessoas qualificadas no papel, mas que ainda precisam aprender a se adaptar ao funcionamento real do mercado de trabalho. Além disso, existe um fator que pesa muito no Brasil: a desigualdade de oportunidades. Jovens que vivem em regiões com menos acesso a empresas, estágios ou programas de training acabam tendo muito mais dificuldade para conseguir experiência profissional. E sem experiência voltamos ao mesmo ciclo que mencionamos antes. Mas, diante de todas essas barreiras, muitos jovens brasileiros estão encontrando formas alternativas de sobreviver e tentar construir rendas. Algumas dessas soluções são criativas, outras são extremamente desafiadoras. O que muitos jovens estão fazendo para sobreviver?
Diante de tantas dificuldades para entrar no mercado formal, milhões de jovens brasileiros estão encontrando caminhos alternativos para ganhar dinheiro, e isso tem mudado profundamente a forma como essa geração trabalha. Um dos caminhos mais comuns é a chamada economia informal. São os famosos bicos, trabalhos temporários, serviços autônomos ou pequenas atividades feitas sem vínculo formal. Pode ser vender produtos na internet, trabalhar em eventos, fazer pequenos serviços ou ajudar em negócios familiares. Essas atividades muitas vezes garantem algum dinheiro no final do mês, mas também trazem grande instabilidade. Não há salário fixo, benefícios ou segurança de longo prazo. Outro caminho que cresceu muito nos últimos anos são os aplicativos de trabalho. Motoristas de transporte por aplicativo, entregadores, freelancers online e prestadores de serviço digital se tornaram cada vez mais comuns entre jovens que precisam gerar renda rapidamente. Para alguns, esses aplicativos representam uma oportunidade de independência, mas para outros acabam se tornando uma rotina de trabalho intensa, com longas horas e ganhos muitas vezes imprevisíveis. Existe também um fenômeno interessante acontecendo entre muitos jovens: o empreendedorismo por necessidade. Quando o emprego tradicional não aparece, alguns decidem criar o próprio trabalho, vendendo comida, roupas, serviços digitais, concertos, cursos online ou produtos nas redes sociais. Muitos jovens estão tentando construir pequenas fontes de renda por conta própria. É um movimento criativo, mas também revela algo importante. Em muitos casos, essas iniciativas surgem não porque o jovem sempre quis empreender, mas porque não encontrou espaço no mercado tradicional. E mesmo com todas essas alternativas, ainda permanece uma grande pergunta na mente de muitos jovens brasileiros: existe realmente uma saída para essa situação? Será que essa geração vai conseguir encontrar oportunidades melhores nos próximos anos? Ou o mercado de trabalho continuará cada vez mais difícil para quem está começando? Existe saída? Caminhos possíveis para mudar essa realidade. Depois de tudo o que vimos até agora, é natural surgir a pergunta difícil: existe alguma solução para essa situação? A verdade é que não existe uma resposta simples. O desemprego entre jovens envolve fatores econômicos, educacionais e sociais, mas isso não significa que não existam caminhos possíveis. Algumas mudanças já estão acontecendo e podem abrir novas oportunidades para essa geração. Uma delas está relacionada às novas profissões criadas pela tecnologia. Nos últimos anos, áreas como tecnologia da informação, marketing digital, análise de dados, criação de conteúdo, comércio eletrônico e serviços digitais cresceram rapidamente, e muitas dessas áreas têm algo em comum: valorizam mais habilidades práticas do que diplomas tradicionais. Isso significa que jovens que aprendam habilidades específicas como programação, design, edição de vídeo, vendas online ou gestão de redes sociais muitas vezes conseguem entrar no mercado mais rapidamente. Outro caminho importante é a qualificação estratégica. Em vez de apenas acumular diplomas, muitos especialistas recomendam que jovens foquem em desenvolver habilidades que o mercado realmente procura: comunicação, resolução de problemas, pensamento crítico e capacidade de aprender novas tecnologias. Essas competências são cada vez mais valorizadas pelas empresas. Também existem programas que ajudam jovens a entrar no mercado, como programas de aprendizagem, estágios e cursos profissionalizantes. Embora ainda não sejam suficientes para todos, eles podem servir como uma porta de entrada importante. Mas talvez a mudança mais importante seja cultural. Durante muito tempo, muitos jovens cresceram ouvindo que bastava estudar para conseguir um diploma para garantir um emprego estável. Hoje sabemos que o mercado de trabalho funciona de maneira diferente. Ele exige adaptação constante, aprendizado contínuo e muitas vezes a disposição de começar pequeno para crescer aos poucos. Isso não significa que o futuro está perdido para essa geração. Pelo contrário, muitos jovens brasileiros estão demonstrando criatividade, resiliência e capacidade de adaptação impressionantes diante das dificuldades. E essas qualidades podem se tornar justamente a força que permitirá construir novas formas de trabalho no futuro. A realidade dos jovens desempregados no Brasil é complexa e em muitos casos dolorosas. Milhões de jovens querem trabalhar, querem construir uma carreira e conquistar a independência, mas encontram barreiras difíceis logo no início da vida profissional. Vimos que o problema envolve diversos fatores: exigências cada vez maiores do mercado, mudanças econômicas, falta de experiência inicial e até impactos emocionais que muitas vezes passam despercebidos. Mas também vimos que existem caminhos possíveis. Novas profissões estão surgindo, novas formas de trabalho estão aparecendo, e jovens que conseguem desenvolver habilidades práticas e se adaptar às mudanças têm encontrado oportunidades mesmo em um cenário difícil. Se você é jovem e está enfrentando dificuldades para entrar no mercado de trabalho, é importante lembrar de algo fundamental: isso não significa que você fracassou. Muitas vezes o problema não está no esforço individual, mas nas próprias transformações do mercado de trabalho.
E agora eu quero ouvir de você. Você acredita que os jovens do Brasil realmente têm oportunidades hoje? Ou o mercado de trabalho está cada vez mais difícil para quem está começando? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver essa discussão e inscreva-se no canal para mais vídeos que explicam os desafios e as mudanças do mundo em que vivemos.